Olá, pessoal. Estamos dando início à aula número 2 sobre Revolução Industrial. Espero que você esteja atento para acompanhar a mesma. Vamos lá? Vai preparando o seu material aí, hein? Pronto! Acredito que você está preparadíssimo para acompanhar comigo essa aula. Então, dando continuidade ao capítulo 4, o módulo agora é o 14, nós vamos falar por que a Inglaterra foi a primeira a dar o pontapé inicial na Revolução Industrial. Tá bom? Acompanhe aqui essa página 172 e 173. Pessoal, olha só. São todos esses fatores aqui que você deve acompanhar para nós entendermos por que a Inglaterra foi a primeira a sair à frente na Revolução Industrial. Tá bom? Ó, todos os fatores. Acumulação de capital, presença de matéria-prima, mão de obra disponível, presença de uma burguesia, uma nobreza aburguesada, melhor dizendo, e a atuação de uma monarquia parlamentarista. Nós vamos ver passo a passo como que era cada um desses fatores. Bora lá? Olha só, a acumulação de capital, pessoal, ela vem das manufaturas. Então, o país ele já tinha uma certa indústria manufatureira, né? Daí vem essa grana. Outra coisa, os metais preciosos, né? Que muitos desses ajudaram a financiar essas manufaturas. A pilhagem nos galeões espanhóis, que eram aquelas embarcações à vela, praticado pelo corsário, ouro brasileiro e esse fator aqui, ó, Tratado de Mitre. Nós vamos ver passo a passo como era cada um desses quesitos que fez com que a Inglaterra acumulasse esse capital para a sua Revolução Industrial. Então, olha só, os galeões espanhóis vinham abarrotados de ouro, prata, mas principalmente prata aqui da América, e os corsários, eles acabavam saqueando, né? Fazia pilhagem dessa mercadoria. Pessoal, o corsário, ele é um pirata legalizado. Então, eu geralmente faço uma comparação assim. Alguém copia um produto e vai vender na praça, é pirata. É ilegal. Porém, vamos dizer que o governo deu um jeito e combina com essa pessoa e fala, olha, a partir de então você vai pagar uma porcentagem para o governo, né, um imposto, e você está liberado para fazer essa venda. Ele não deixa de ser pirata, mas o governo deu um jeito de legalizar. É isso que acontecia com o saque das mercadorias do ouro, da prata que a Espanha levava em alto mar. Então, esses chamados de corsário era justamente um pirata legalizado, porque a grana, ou melhor, o metal precioso que ele pegava, uma parte era destinado ao rei do país para quem ele estava trabalhando, tá certo? Não deixava de ser uma pirataria, mas era uma pirataria legalizada. E aqui o ouro brasileiro também que acabava caindo nas mãos dos ingleses. E nós vamos ver como que isso funcionava. Esse ouro saía aqui do Brasil, por quê? Porque Portugal sempre estava devendo para a Inglaterra. Nós vamos entender como que era isso. Por que Portugal sempre estava endividado? Olha só, havia um tratado chamado Tratado de Mitwin, em que Portugal
se comprometeu aqui, ó, a consumir os produtos têxteis lá da Inglaterra. Em contrapartida, a Inglaterra deveria consumir os vinhos de Portugal. Olha, mas essa balança comercial de Portugal sempre estava desfavorável. Não era suficiente o vinho que ela vendia, que a Inglaterra comprava de Portugal, não dava para abater os produtos têxteis que Portugal comprava da Inglaterra. Esse tratado, então, ficou conhecido como Panos e Vinhos. E lembra aquelas aulas que nós tivemos sobre o período do ouro aqui no Brasil? O ciclo do ouro? Então, lembra que o governo pegava uma parte desse ouro e já destinava para a Inglaterra? Pois bem, eu acredito que você está lembrado. Esse tratado aqui de Midway. Continuando, então aquele foi o primeiro fator. Então ela acumulou toda essa grana, esse capital, através do ouro da manufatura que havia ali, para dar um impulso a mais na sua revolução industrial. Tá certo? Outro fator aqui, ó, a abundância de carvão no solo inglês, né, e a abundância de ferro. Então, gente, esse ferro, ele era destinado aqui para fazer as máquinas e para também produzir as locomotivas. E o carvão? O carvão era para fazer as máquinas funcionar. Depois nós vamos ver como que era esse processo, tudo bem? Aqui é um forjamento de ferro. Provavelmente aqui está muito quente, porque tem que aquecer esse ferro para dar forma a ele. Tem as bigornas, etc., por aí. E aqui são as minas de carvão. Eles tinham que cavar túneis e os animais faziam o processo de retirada. Em alguns locais, como era muito pequeno o buraco, eles levavam crianças para trabalhar. Olha que processo difícil, hein, gente? Não foi brincadeira esse momento lá na Inglaterra. Então, esse daí foi a presença da matéria-prima. E aqui, como que funcionava essa máquina a vapor? O carvão aquece a água, aqui em cima, leva para todo um sistema o vapor e tem uma válvula de entrada, o pistão, o cilindro, a válvula de saída e a roda. Então, o vapor entra aqui, esse pistão vai lá para frente, move a roda traz esse pistão novamente para cá, sai desse local aqui novamente o ar, né, o vapor, e vai fazendo todo o processo novamente, ó. Então, essa roda está em movimento através do vapor. Então, este foi o segundo fator, matéria-prima para a indústria. Terceiro fator, nós temos o cercamento. O que aconteceu, gente? Muitas fazendas, lá os feudos, né, os nobres, resolveram criar principalmente ovelhas, e essas ovelhas que davam sustento para a indústria têxtil, que eles tiravam, né, a lã dessa ovelha. Então, para criar as ovelhas, não era necessário tanta mão de obra assim. Então, o que acontece? Eles dispensam essa mão de obra. E essa mão de obra vai para a cidade. Ela quer trabalhar lá numa indústria nascente. Vai em busca de emprego. Pessoal, essa lógica em qualquer lugar. Muita gente desempregada. Se o dono de uma fábrica, ele quer um trabalhador, chega lá na rua, existe 200 pessoas, ele vai escolher quem quer ganhar menos. Então, essa é a lógica. E a pessoa está com fome, precisa comprar um leitinho para as crianças, está aqui, ó, salário baixo. Diante dessa mão de obra aqui, ó, que é o terceiro fator lá na Inglaterra,
algumas pessoas vão ficar à margem da sociedade, marginalizados, à margem, ou seja, excluídos desse trabalho também. Não conseguem o emprego. Ok? Vamos lá para outro fator. Tem aqui, agora, a presença de uma nobreza aburguesada. Pessoal, nós vimos que é muito conhecido que quando a pessoa já tem lá, é um nobre, existe muito camponês para trabalhar para ele, tal, ele meio que fica na regalia, né? Não quer trabalhar, porque ele já tem as suas regalias. Mas lá é parasitário, isso aqui é parasitário, só quer tirar proveito, né? Proveito lá de um camponês que trabalha para ele. Só que lá na Inglaterra, a nobreza de lá, ela estava afim, de ganhar dinheiro, ela queria trabalhar mais, produzir, reproduzir, etc. Então, fez alavancar mais ainda esse processo de industrialização. Quinto fator, também havia uma monarquia diferente. Né? Lembra que nós falamos sobre o mercantilismo, que geralmente aquele governo centralizado, ele dita as regras, para quem você vai vender, qual é o valor do seu produto, dando alguns obstáculos para os burgueses. Nesse caso aqui em Inglaterra, não. Você pode fazer o comércio com quem quiser, livre comércio, e a concorrência, o valor do produto, tá certo? Para gerar essa concorrência. Vamos lá? Então, olha só, o governo ajudava também nesse processo. Beleza, pessoal? Então, agora eu quero que você dê uma parada, volte para a apostila, dê uma parada, volte para a apostila, daqui a pouco a gente vem corrigir esses exercícios. Olha, seja sincero contigo, tá bom? Porque através desse meio, EAD, nós temos que usar desse critério aqui, tudo bem? Para dar certinho as nossas correções. Obrigado aí, já já a gente volta. Olá, estamos de volta. Pessoal, eu acredito que uns 15 minutinhos aí foi o suficiente para você fazer esses exercícios. Bora lá então? Pronto para continuar, para começar a fazer os exercícios, a correção? Olha aqui. O que foi a Revolução Industrial e por que seu estudo é importante? Vê como foi isso? O que foi a Revolução Industrial? Pessoal, se você for lá no comecinho da apostila, você vai ver que está muito fácil de fazer esse exercício, não é mesmo? Aonde que está isso? Lá na página 172. Olha só. Foi o conjunto de transformações ocorridas no setor produtivo, as quais geraram grande impacto nas sociedades europeias e no mundo. É isso? 2. Explique a forma pela qual a produção era feita antes da Revolução Industrial. Era feita
de forma artesanal, individual, ou numa oficina, que era a manufatura. Beleza? Próximo. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra do século XVIII foi... Vamos lá? Vamos começar de baixo para... A abertura de mercados na Alemanha e na França? Não. O movimento ludista? Nós nem falamos nisso ainda. A expulsão das tropas napoleônicas? Também não. A concorrência tecnológica entre ingleses e americanos? Não. Então foi essa aqui. A acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra. Bora lá para outra? E essa daqui. Quais foram as mudanças desenvolvidas pela maquinofatura em relação às formas de produção anteriores? Como que se deu, então, agora a forma de produção através da maquinofatura? Né? Divisão sistemática do trabalho. E nenhum trabalhador produzia a peça inteira. Ele deixou de ter domínio sobre todo o processo. Porém, a produção foi otimizada. Cada um fazendo um pouquinho, a produção foi mais rápida. 7. Explique as razões do pioneirismo inglês no processo de industrialização. Pessoal, é só você pegar os fatores, né? A acumulação de capital, presença matéria-prima, o que mais? Mão de obra disponível, muita gente lá na cidade, né? Presença de uma nobreza aburguesada, queria trabalhar também, e a atuação de uma monarquia parlamentarista. Ok? Esses aí foram os exercícios propostos. Pessoal, até mais. Espero que vocês estejam prontos para a próxima aula. Tudo bem? Um abração aí para vocês.